Paz, povo avivado. Eu vim trazer uma mensagem que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus responde: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Amém? O que eu queria trazer com essa palavra? Se nós analisarmos uns versículos antes, lá no versículo 26, fala assim que todos os discípulos tiveram medo na hora que viram Jesus caminhando sobre as águas. Mas não sabiam que era Jesus, por isso que eles tiveram medo. E tinha uma tempestade ali, um vento fortes. Mas, no versículo 28, somente Pedro, porque não fala de outro discípulo que perguntou para Jesus se era ele mesmo e pediu para que pudesse caminhar sobre as águas. Somente Pedro pediu para Jesus: Jesus, se é tu mesmo, me faça caminhar sobre as águas de encontro a ti. Pedro foi o único corajoso. Mas no versículo 29, Pedro anda sobre as águas. Mas no versículo 30, Pedro duvida do Senhor. Na hora que está andando sobre as águas e vem um vento forte e ele começa a afundar. Mas Pedro, ele lembra que ele tem um Senhor que faz todas as coisas e clama ao Senhor para que o Senhor ajudasse ele. Então, no versículo 31, Jesus ajuda Pedro, dá a mão para Pedro e ajuda, mas fala: homem de pequena fé. Eu analisava até hoje essa história como se Pedro duvidasse do Senhor. Realmente ele duvida, mas que ele fosse, como que eu posso dizer? Um cristão que faz, mas sempre com medo. Eu analisava Pedro assim naquele momento. Mas hoje eu comecei a analisar Pedro de outra forma. Que Pedro, apesar que todo mundo estava no barco, duvidando que era o Senhor, ele teve a coragem de dizer: se é tu mesmo, o Senhor vai fazer andar sobre as águas. Ele foi o único. Eu me imaginei na igreja como se todos os cristãos que estão ali comigo chegasse Jesus e eles todos ficassem com medo. Mas eu ali naquele momento seria a única a falar: Senhor, se é tu mesmo, move aquela montanha. Eu me imaginei assim. Pedro, ele pode ter sim afundado, mas ele foi o único que teve a coragem de sair do barco e ir de encontro a Jesus. Ele pode ter sim afundado, mas ele foi o único que, enquanto estava afundando, lembrou que tem um Senhor. Ele pode ter duvidado, mas ele lembrou que tem um Salvador. E ele pediu a ajuda do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo ajudou ele. Então eu coloquei essa história na minha vida. Muitas das vezes nós somos cristãos que têm medo e não fazemos nada para que aquele medo vá embora. Ficamos dentro do barco. Muitas das vezes somos cristãos que temos medos, mas temos um pouco de coragem e falamos: Senhor, se é tu mesmo, faça aquela montanha mover. Mas nós esperamos que Jesus fale. Mas muitas das vezes somos cristãos que saímos do barco, andamos sobre as águas, em meio à tempestade a gente afunda, mas nós lembramos que nós temos o Salvador e que Ele está sempre ao nosso lado, que Ele nunca sairá do nosso lado, e nós clamamos por Ele, Ele nos ajuda. Nós somos seres humanos, às vezes nós duvidamos do Senhor. O certo é nós não duvidarmos dele, porque ele é grandioso, ele faz todas as coisas. Nós temos que crer no Senhor que ele fará todas as coisas. Nós não devemos duvidar. Mas nós somos seres humanos e nós duvidamos do Senhor. Hoje eu venho falar para você: não duvide do Senhor. Seja um cristão que saia do barco, assim como Pedro saiu, ande sobre as águas. Em meio à tempestade, não duvide do Senhor. Mas se duvidar, clame a Ele. Nunca se esqueça que Ele sempre estará ao seu lado. Nunca se esqueça que Ele não quer que você afunde. Ele quer que você ande sobre as águas. Então, sempre clame a Ele. Busque o máximo que você conseguir. Não deixe que as coisas do mundo ocupem o tempo dele. Mas sim, que as coisas do mundo venham preencher o que falta para completar a missão que Ele te deu. Não deixe que as tempestades da vida te afunde. Porque só o Senhor pode te levantar, te resgatar. Então lembre-se, nós temos um Deus que nunca falha,
Um Deus que sempre, sempre está conosco. Até mais!